Yevarechecha, Adonai veismerecha. Yae Adonai lavelecha, vihunecha. Isa Adonai, anavelecha. Veiasilecha, shalom. Amém. 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 Shalom, Grahá. Uma semana abençoada para vocês, para cada um de vocês que está aqui conosco nesse momento. Bênção da parte do Pai sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Você que está aqui no Brasil e você que está fora do Brasil, eu vou pedir a você que coloque aqui no grupo o estado que você está. Eu tenho uma ideia de quantas pessoas estão aqui nos honrando ao Pai com esse tempo. Rio Grande do Sul sejam abençoados em nome de Arrocha Ramachia, do Paraná, os servos do Eterno que estão no Paraná, os irmãos que estão na Suíça, a irmã Rosana na Suíça, seja abençoada, os irmãos que estão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Portugal, em Salvador, em Pernambuco, no Paraná, o Eterno abençoe, os irmãos de Barcelona, os irmãos de Bahia, os irmãos que estão em Resende, bênção da parte do Pai sobre a tua vida. São tantos lugares. Esse instrumento chamado internet, ele permite que a voz do Eterno seja soada em lugares altos. E de forma que esse grito tem saído das quatro linhas do Brasil e tem chegado às nações. Papai do céu, quando quis fazer a palavra dele se espalhar na face da terra, na Belém do Pará, bênção do Eterno, o irmão está fora do país, bênção. O Eterno, quando quis fazer a palavra dele ressoar fora do Eterno, ele usou um mecanismo muito inteligente. Ele está falando aí. O povo dele sobre a face da terra. E o povo dele espalhado na face da terra é sal sobre as nações, e vai saudando as nações. Hoje nós temos muitos homens e mulheres que não sabem que são judeus, mas que estão carregando o DNA judaico no seu sangue. E, por algum motivo, eles se sentem atraídos pela Torá de Hashem, eles se sentem pertencentes. É como se, eu acredito que seja como aconteceu comigo. Eu sabia que existia alguma coisa a mais na palavra que não estava entendendo naquele momento lá atrás. E eu comecei a pedir ao Eterno que me revelasse. A Bíblia diz que aquele que tem sede, aquele que precisa de sabedoria, eu vou refazer, aquele que precisa de sabedoria, peça, porque ele dá. E eu comecei a pedir a Hashem sabedoria. Eterno, me conceda sabedoria, me conceda, tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. E ele começou a mostrar. E eu comecei a perceber que a Torá de Hashem nunca mudou. A palavra do Eterno nunca caiu por terra. Os homens inventaram, os homens criaram. E, na verdade, eu vou até dizer que não foi bem os homens só foram instrumentos de engano. Mas este tempo é um tempo de visitação. Este é um tempo que o Eterno está trazendo sobre a face da terra a manifestação dos filhos deles. Esse é um tempo em que a besta sai para fazer guerra contra o remanescente da mulher, mas é esse remanescente que vai arder como um fogo no altar do Hashem. Eles vão glorificar o Eterno com suas vidas. Esse é um tempo de visitação. Nós estamos terminando o 6º milênio. Nós estamos entrando no Shabat de Hashem, o 7º milênio. Isso fala de uma completude espiritual, do cumprimento da profecia em que Mashiach vem reinar aqui na terra, em Malkut. Para a glória do Pai, a palavra vai se cumprir. Que mitzion tetse Torah. Não esqueça isso. Que mitzion tetse Torah. Que mitzion tetse Torah. Que mitzion tetse Torah. Udva Hashem
Yaurushalai, Udvashi, Yaurushalai. E de Sião sairá a lei, e de Sião sairá a lei, e de Sião sairá a lei. E a palavra do Pai, Yaurushalai, a palavra do Pai, Yaurushalai. Não se esqueça, meu irmão, a palavra do Eterno não cai por terra, não volta atrás. Mashiach vem ensinar a Torá. Eu não sei se você que está nos visitando não gosta de ouvir falando a palavra lei, Torá, mas quando ele vier, e a Bíblia está me dizendo, ele vai de Sião, de Yaurushalai, ensinar a Torá para todas as nações. E o que nós estamos fazendo aqui é uma preparação. A gente está começando a se preparar, a gente está começando a vestir as roupas espirituais para ir para um casamento. Esse casamento vai acontecer e se você não tiver com as roupas adequadas, você não pode entrar. Mas se você está agora fazendo techuvá, está começando a limpar, se preparar, é porque você está com uma noiva ataviada, se preparando para encontrar Mashiach. E quando esse dia chegar, quando ele chegar, que Mitzion te dizer Torá, de Sião sairá ele, vai ensinar a Torá para as nações, mas você vai estar incluso no contexto daqueles que estão em Sião, porque onde estiver o corpo, aonde Mashiach estiver, ali se juntam as águias, todos serão arrebatados, como disse Shaul, para ir para Sião, porque de lá sairá a Torá. Onde estiver o corpo, as águias vão correr para ele, porque o corpo de Mashiach vai estar em Sião, a Torá vai sair de Sião, e eu e você vamos estar lá em Sião, para poder participar do reino. O importante é participar do primeiro arrebatamento, é aqueles que vão para Sião, é aqueles que estão com as vestes espirituais prontas para poder participar do reino milenar. A nossa tikvá, a nossa esperança não está nas coisas terrenas, a nossa esperança está no Shammai, nos céus, porque de lá é que vai sair a Torá para vir reinar aqui na terra. E quando o Mashiach chegar aqui na terra, para implantar o milênio sabático, ele vai ensinar a Torá. Bendito seja o Eterno. Hoje nós vamos tratar da Parashá Mishpatim. Eu quero desde já compartilhar com vocês o slide, mas preciso antes explicar que a Parashá Mishpatim, ela é uma Parashá especial. Mesmo toda Parashá é especial. Sim, irmão, toda Parashá é especial, mas essa, tem um quê de singular. Ela tem um quê de singular porque ela é a última das 6 Parashás de Rovavim. Para você que está nos visitando pela primeira vez, Rovavim é um acrônimo, pega-se a primeira letra de cada uma da sucessão de 6 parashutes, e aí aquela primeira letra forma uma nova palavra, e essa nova palavra que forma é Rovavim, e o significado de Rovavim é rebeldes. Então, a última palavra de Rovavim, ele vai dar o início a essa Parashá, que é a Parashá Mishpatim, que é a última letra da Parashá de Rovavim, é um Mem. Então, a Parashá Mishpatim, ela é a última de 6, e é uma Parashá de purificação, é uma Parashá de preparação. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês, tanto aqui do Brasil, em cada estado da federação, no nome do apóstolo Aguinaldo, líder do Roche, do Ministério Tabernáculos, que está em Giruá, no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando aqui de Pernambuco. Pernambuco hoje está um dia nublado, a hora abre, o sol fica muito quente, depois nubla, cai um pouco de chuva, é tempo de festa de carne, as pessoas estão alvoroçadas aqui no nosso estado, mas um altar se levanta nesse lugar, e é um altar de adoração, e esse altar é aqui, na minha casa. Daqui eu vou tocar chofar para as nações e para o Brasil, porque o Eterno tem na terra sal para salgar e luz para iluminar. Bendito seja o Eterno, e eu profetizo ainda mais. Vai chegar tempo que vai ser tocado chofar em todos os lugares dessa federação. O Eterno vai ter lideranças em lugares diversificados aqui no Brasil, para tocar chofar, para ser sal e luz da terra. E é você que é esse chofar.
É você que está aí dirigindo, que é esse shofar. É você que está aí assistindo, que é esse shofar. É você que está aí trabalhando com fone no ouvido, só ouvindo, porque não pode deixar de trabalhar. É você que é esse shofar de Hashmi. Bendito seja o Eterno, louvado seja o nome do Altíssimo. Meu irmão, esse Shabat, ele é especial, porque ele também é um Shabat que antecede o Rosh Chodesh. E o Shabat que ele antecede o Rosh Chodesh, ele anuncia, ele abençoa o mês que vai entrar. Então, por ser assim, um Shabat que a gente chama de Shabat Mevarim, o Shabat que vai abençoar o mês que vai entrar, ele requer essa compreensão que a gente está entrando em um novo portal, em uma nova transição, que a gente está acessando um novo nível de compreensão. Cada mês você sobe um degrau, você não está andando em círculos, não. Cada mês você sobe um degrau. Quando Israel se purificou, ele foi para o último teste dele, e o último teste dele era um teste seríssimo. E Israel estava no deserto, quando ele estava para entrar na Terra Prometida, aí ele passa pelo último teste, e o teste que o inimigo propôs foi a sexualidade. A Parashá Rovavim, ela vai tratar de aspectos da sexualidade, mas a Parashá Rovavim, ela cai em um tempo, ela anuncia em um tempo, ela chega em um tempo de preparação para Pessah. E Pessah está falando de portal de purificação, portal de libertação. Eu quero trazer a Parashá desse dia, a ministração desse dia, na perspectiva de uma noiva que vai se casar. Essa noiva sou eu, essa noiva é você, essa noiva é a igreja de Mashiach, a Carral de Mashiach. Bendito seja o Eterno. Shalom, brahá para todos vocês que acabaram de entrar, sejam bem-vindos. Deixem a Ruxa Hamashia. Desde já eu quero liberar a bênção do estudo da Torá. Para o Shatá Adonai, no reino Melech Haolam, achei que deixa no Benitz Botar, Vetsivanu, lá, Sot Bedrivet Torá, bendito és tu, Adonai, nosso Elohai, Rei do Universo, quem nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou ocupar-nos com as palavras da tua Torá. Havino Malqueino, declaramos a Torá Elten, a Torá da verdade, declaramos morada e atrai ela como autoridade deste lugar. Conceda-nos, Pai, na tua presença, o teu favor, a tua face, a tua direção, a tua unção, a sabedoria é tua, o poder é teu, a honra é tua, tudo é teu. Sejamos, pois, somente chofar em tuas mãos e que a nossa boca possa soprar as palavras da vida para o coração de cada homem e cada mulher que está aqui conosco. Bendito sejas tu, que seja de tua vontade, eterno nosso Elohai, soberano de Abraão, de Isaac e de Israel, renovar para nós, nesse portal de um mês novo que nasce, renova-nos para o bem, renova-nos para a bênção, diga amém, meu irmão. Conceda-nos, Rainha Arahum, vida longa, diga amém. Rainha Shel Shalom, vida de paz, diga amém. Rainha Shel Tová, vida de bem, diga amém. Rainha Shel Berachá, vida de bênçãos, diga amém. Rainha Shel Panassá, vida de sustento, diga amém. Rainha Shel Shelus Atzmot, vida de vigor, vida de fortalecimento de ossos, vida na qual haja Yarat Shammai, temor dos céus, vida na qual haja Yevet Shet, temor do pecado. Diga amém. Vida isento de vergonha e de humilhação. Você será isento de vergonha e humilhação. Diga amém. Vida de riqueza e de honra. Diga amém. Vida que haja temor a Torá. Yarat Shammai, temor dos céus. Diga amém. Raiz, Elimu, Mistlot, Lebandu, Letová, vida do qual o Eterno realiza os anseios dos nossos corações para o bem, diga amém. Que o Eterno, bendito seja Ele, nosso soberano, renove este mês para nós e em nós e para todo o povo de Israel, nos renove para a vida e shalom, para alegria e júbilo, salvação e consolo, diga amém, Bechem Yahushua HaMashiach, seja abençoado, receba um portal de mês novo, com muitas brachot em sua vida, na sua casa, que sejam quebradas as dificuldades, em nome de Yahushua HaMashiach, eu ordeno agora que saia essa tristeza, essa preocupação, saia, porque é tempo de semeadura, seu coração é uma terra fértil agora, para receber a Torá de Hashem, em nome de Yahushua HaMashiach, para a glória do Eterno, segundo a bondade do Pai, a alegria dos céus é bom, não há coisa melhor para o homem do que sentir a alegria dos céus. A pessoa pode estar passando dificuldades,
mas quando o coração dele está aceso, é como se ele estivesse dentro de uma fornalha, o fogo comendo, o rei de lá de cima olhando, e os servos do rei de lá de cima olhando. E por que que ele não se consome? Porque a alegria do céu está queimando. Por que que o fogo não devora ele? Porque ele é sassa. Ele é como Israel, está conectado a Israel. O fogo queima, mas não consome Israel. As outras nações se dissolveram no fogo. Tem nações da época de Israel que nem existem mais. Israel é uma sassa que queimou, mas não se consumiu, não vai se consumir. Eu abri a minha porta hoje, olhei, o sol estava nos céus, enquanto houver sol no céu, estrelas, lua, firmamento, Hashem não vai cancelar a promessa dele de fazer de Bnei Israel sua herança. E eu e você estamos conectados nessa herança. Nós somos parte dessa herança. Nós somos enxertados por Mashiach. Nós usufruímos agora dessas bracotes. Estávamos longe das promessas, da halahá, do conhecimento, do entendimento. Mas agora nos aproximamos. Agora nos aproximamos. Deixei a Ruach HaMashiach. A paraxá que vamos tratar, a paraxá Mishpatim, ela foi lida ontem, mas hoje é o primeiro dia da semana, e em Israel é 28 de Shevat, de 5.786. Entre os muitos temas que são abordados nas aliotes da paraxá Mishpatim, a sétima aliá vai falar da selagem da aliança. E essa selagem de aliança é o tema que eu quero trazer hoje para você. Uma noiva que está para se casar. É um compromisso assumido. Eu não quero ver, não estou me propondo a tratar a paraxá hoje de Mishpatim na perspectiva dos seus muitos decretos, mas eu quero olhar para ela no olhar espiritual. Eu quero trazer para ela o entendimento, para mim e para você que está chegando agora, que nós estamos começando a compreensão da Teshuvá agora. Eu quero que você se veja que é um tempo que é necessário se preparar para uma festa que vai acontecer. Paraxá Mishpatim, ela vai tratar do acordo de casamento, Shidduch, entre Israel e o Mashiach. E ela também vai tratar do noivado, o Erusim, de Mashiach e o povo de Israel, e Am Israel. Então, esse é um tema muito lindo, porque o casamento de Mashiach com Israel está falando do casamento de Mashiach conosco. Bendito seja o Eterno. Louvado seja o nome daquele que vive para todo sempre. Nessa paraxá, a sétima aliá, quando o povo de Israel escuta a ministração, diz a tradição, que Moisés subiu ao monte e desceu durante 5 dias, e cada dia ele trazia as palavras do Eterno. Cada dia que ele subia, que ele voltava, ele trazia as palavras, de forma que nesses 5 dias, entre ir e voltar, quando ele voltava, ele falava as 10 palavras que você conhece com a série atributos, ou seja, os 10 mandamentos, ou as palavras da emanação de vida. E o povo diz nessa aliança, faremos e ouviremos. E então Moshe subiu ao monte por 40 dias e 40 noites. Moshe, ele sobe esse monte a partir do dia 7 de Sivan. No dia 6 de Sivan, o povo de Israel se comprometeu com o Eterno. E no dia 7 de Sivan, Moshe sobe ao monte e vai passar lá o tempo necessário para poder receber do Eterno toda a orientação, toda a ministração. O Seder Olam Rabá, ele vai trazer a história voltando um pouco mais atrás para poder a gente ter uma compreensão do tempo que Israel estava vivendo. Então, no livro do Seder Olam Rabá, ou seja, um tratado judaico que escreve os tempos da história de Israel, não acrescentando nada mais além daquilo que está na Bíblia, mas ele escreve os tempos na perspectiva daquilo que foi passado na oralidade. Os judeus que viveram os dias de Israel saindo do Egito, os judeus que viveram os dias de Israel dentro do Sinai, dentro do deserto, os judeus que entraram na terra prometida. Esse Seder Olam Rabá vai trazer essa história até quando o Neemias, o irmão Neemias volta, o escriba Neemias volta a terra depois da Galuta, depois do exílio. E no capítulo 5 do Seder Olam Rabá vai dizer que no dia 15 de Nissan, os filhos de Israel saíram do Egito. Está escrito, e aconteceu que ao fim de 30 anos, naquele mesmo dia, todos saíram do Egito. Ainda no capítulo 6 diz que no 3º mês, no 6º dia do mês, foram lhe dadas os mandamentos, e era um Shabat.
O 6º dia do mês era um Shabat. Naquele Shabat, Moshe ministrou para Israel as palavras dos mandamentos do Eterno. Não foi entregue nenhuma tábua naquele momento. Foram ditas as palavras e o povo de Israel disse: nós faremos e ouviremos. Naquele Shabat. Palavra de vida, aliança feita em um Shabat. É um casamento dentro de um Shabat. Só que ali não era casamento. Era um comprometimento. Era uma aliança que estava sendo feita com o povo de Israel naquele momento. Bendito seja o Eterno. E eu quero que você perceba que eu estou olhando para Shamis Patim como um tempo de preparação. Um modelo de tempo de casamento de Israel com Mashiach no Sinai. Lá no Sinai, no deserto do Sinai. Para Shamis Patim é, em especial, neste tempo, uma alusão ao portal de casamento que nós estamos entrando hoje, eu e você. A Parashá Mishpatim é hoje para mim e para você, um convite de casamento. Bendito seja o Eterno. E é por isso que esse voltar no tempo, entender a história, vai fazer a gente ter uma compreensão do layout do que aconteceu, desde a saída do povo de Israel até o momento que ele vai receber, ele vai se comprometer com o Eterno, até o momento que, infelizmente, ele quebra aquela primeira aliança. No dia 15 de Nissan, acontece a libertação. E no dia 6 de Sivan, acontece uma aliança. Saiu do Egito, chegou no Sinai, se aliançou com Hashem. Foram exatamente 50 dias. E esses 50 dias mais tarde, ele vai ser contado como Sefirat HaOmer, ou seja, a contagem do Omer, a contagem dos tempos, a contagem de uma purificação. O Mishpatim acontece logo após a revelação da Torá, mostrando redenção, revelação e responsabilidade. A redenção aconteceu lá em Pêssah, dentro do Egito. A revelação aconteceu no Sinai, mas a responsabilidade é assumida com aliança. Com aliança. Você está aliançado, você tem que ter responsabilidade. Em tese, as pessoas dizem em tese, mas na verdade, no coração do servo de Hashem, não é em tese, é em convicção, em esperança, em tikvá, em emuná, é uma aliança de fé. E a aliança que o Eterno faz, como esta, ela não tem emenda. A aliança que o Eterno faz é espiritual. Você pode sair de casa e esquecer sua aliança e sair sem ela no dedo, mas a aliança está na mente, a aliança de Hashem com você. Quando o homem está aliançado com Hashem, ele esteja com a aliança no dedo ou sem aliança no dedo, ele está debaixo da tenda. Quando o homem está aliançado com Hashem, ele esteja com a aliança no dedo ou sem aliança no dedo, ele está diante do dono dele. Não precisa a mulher dele estar de perto, não precisa o marido dela estar de perto. Ele está aliançado. Ele está compromissado. Ele está andando diante daquele que tudo pode. No quartel, eu sou militar, aposentado, quando o coronel chegava, tinha muitos que se comportavam de um jeito e parecia que era aquela pessoa militar mais exemplar do mundo. E na ausência do coronel era outra coisa. Mas o coronel sabia disso. E um dia ele disse o seguinte: existem 2 tipos de militar. Existe o militar chuchu e existe o militar cenoura. E todo mundo ficou dizendo, oxe, é uma sopa. Aí ele disse, não, vou explicar. O militar cenoura é aquele que tem sabor de cenoura, seja aqui, seja ali, seja além. O militar chuchu, quando ele chega aqui, ele tem sabor de cenoura, porque está junto com a cenoura. E quando está lá longe, ele tem sabor de chuchu. Ele assume o sabor de qualquer outra coisa. Você é sal aqui. Você é sal no seu trabalho também. Você é luz aqui. Você é luz do seu trabalho também. Você quer as bênçãos de Deus quando está orando, chorando diante dele, pedindo ajuda? Tenha prazer na presença dele quando estiver no seu trabalho também. Seja luz aqui, seja luz lá. E é por isso que eu vou te falar. Rovavim, ela começa com escravidão. A primeira paraxá, a primeira porção de Rovavim é a porção Shemot, e ela vai falar da saída do povo de Israel do Egito. Mas a última porção é a porção Mishpatim. E Mishpatim é decreto, é casamento, é aliança, é compromisso, é brit, é responsabilidade. Mishpatim termina com uma aliança selada por sangue.
Sangue é vida. Bendito seja o Eterno. Louvado seja aquele que tudo vê. Aquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz. Bendito seja ele. Por que é que eu estou te dizendo isso? Porque muitas bênçãos vêm e nós estamos acostumados a pedir bênção e receber bênção. Mas por algum motivo, existem aqueles que se esquecem da presença do Pai. Davi disse, eu tenho aceitado a presença de Hashem diante de mim. E a presença de Hashem diante da pessoa é sinônimo de bênção, porque o Eterno é Magim de Abraão, escudo de Abraão. E quando o Eterno ele é Magim de Abraão, escudo de Abraão, nada ataca Abraão. Nada ataca. Mas quando a pessoa está numa guerra que está sem o escudo, ele é como uma cidade sem muros, fica fácil de ser sitiada. O escudo de Abraão era o Eterno, que era Magim, a estrela do Eterno, a defesa do Eterno. Eu vou te lembrar o que aconteceu com o povo de Israel nesse período de tempo, até a chegada em 6 de Sivan. Bora fazer um resumozinho. Depois dos Nissim, os milagres em Misraim, lá no Egito, as 10 pragas e a libertação, 1. Depois da travessia no Mar de Suf, a destruição do exército de Faraó lá no Mar de Suf, 2. Depois das águas de Mara, o milagre da dulcificação das águas, 3. Depois das codornizes e do maná, né? Aquela bênção que o povo estava com fome, o início do sustento diário no deserto, 4. Depois da água da rocha em Horebe, 5. Aquela água da rocha Moshe feriu e saiu água da rocha, e era um milagre que andou com Israel até quando Israel sai do deserto e vai entrar na terra prometida. Depois da vitória contra Amaleque, a primeira guerra de Israel, 6. Moshe vence uma guerra contra aquele que era mais forte, e é uma guerra muito simbólica, muito espiritual, porque essa guerra que Moshe está lutando contra Amaleque, a tradição judaica vai dizer que Moshe manda que Josué faça uma seleção de homens que não estavam debaixo de medo, porque Amaleque era uma nação encantadora que ia para a guerra com encantos, com encantamentos. E aí Moshe guerreia essa guerra com um arcabouço espiritual. Ele se põe diante daquela nação em guerra com os 2 braços levantados. E quando Israel estava lutando, Moisés estava com os braços levantados, Moisés vencia. Quando Moisés cansava os braços, que ia abaixando o braço, Israel começava a perder. E aí foi necessário que 2 ajudadores de Moisés segurassem os seus braços. Eu vou te contar, meu irmão, que sempre que a gente está lutando guerras espirituais, é preciso que o braço da misericórdia de Hashem esteja apontado para nós. E é preciso que o braço da justiça de Hashem esteja também apontado para nós. Porque a justiça de Hashem, ela não é somente de um lado. Se eu quero justiça de Hashem para a minha vida, eu tenho que fazer justiça na terra. Se eu quero bondade de Hashem para a minha vida, eu tenho que ser bondade na terra. Tudo o que quiserem que os homens vos façam, façais vós também. Mas nesse contexto espiritual, havia uma guerra contra o povo de Israel. E os homens que foram selecionados naquele momento eram homens da tribo de Naftali, homens que nasceram em Adá e Adá 2, homens cujos amazalotes não temiam as forças da Sitra Ahara, as forças ocultas. E esses homens são os homens que vão vencer Amaleque. Amaleque que ataca Israel por trás, quando havia os velhos, os doentes, eles vêm por trás de Israel e atacam Israel. O Eterno jurou guerra contra Amaleque em todas as gerações. Essa é o 6º milagre, o 7º milagre, depois da revelação de Sinai. Depois que o povo escuta as palavras da vida, depois que o povo escuta aquelas palavras que traziam ao coração deles alegria, com muito temor, eles dizem, nós faremos e ouviremos. Depois disso, tudinho, meu irmão, Moisés sobe ao monte no dia 7, e depois, quando ele desce, 40 dias depois, o povo criou para si um Deus. A fabricação do bezerro de ouro, que está escrito lá em Êxodo 32, que aconteceu enquanto Moisés recebia as tábuas do monte, foi, na verdade, uma quebra de aliança, uma quebra de brinco. Bnei Israel tinha acabado de vivenciar um tempo de milagres, de sim, um tempo de purificação. Bnei Israel estava na alegria da carne. No compromisso da carne, Bnei Israel se aliançou,
Eles tinham noção que estavam diante de um Deus que tudo podia, que faz o que homem nenhum podia fazer, tirar eles com um braço forte de dentro do Egito, e milagres que nenhum outro homem podia fazer, nenhuma outra divindade. Mas nesse momento, Bnei Israel quebrou a aliança. Moveu-se por misturas de gente que estava no seu meio. E nesse momento que o povo de Israel se move por misturas, acontece do povo de Israel quebrar a primeira aliança, e aí é um reflexo do que nós estamos vivendo em nossos dias. Por que aqui em nossos dias? Porque quando o povo de Israel disse, Maaseh avot siman labanim, os antigos de Israel disseram isso, Maaseh avot siman labanim, os acontecimentos dos antepassados são sinais para os filhos, é um start para eu perceber o que foi que aconteceu lá atrás, pode acontecer nos dias de hoje. Isso está escrito no Midrash Bereshit Rabbah 46. Os sábios da Babilônia eles escreveram, disseram, olhe para os acontecimentos dos antepassados, dos seus ancestrais. Eles são sinais para você. E o que é que os acontecimentos nos diz hoje? Que o povo se esqueceu da aliança lá no Sinai. E quando o povo entrou na terra, o que foi que aconteceu? Após entrar na terra, o povo não guardou o descanso da terra, não guardou os Shabatotes da terra. E o que é os Shabatotes da terra? Cada 7 anos trabalhados, a terra merece um ano de descanso. E esse ano de descanso é chamado de ano de Shemitah. O povo entra na terra, esquece dos Shabatotes, e por conta desses anos de não observância dessa guarda da terra, aí o povo vai pagar o preço. Havia um profeta que se levantou em Israel chamado Irmiarro, e esse profeta chamado Irmiarro, você conhece como Jeremias, ele passou 24 anos pregando a mesma pregação. De forma, quem deu crédito à nossa pregação? 24 anos o homem anunciando, vocês pecaram, vocês estão seguindo outros deuses, vocês esqueceram os mandamentos dos nossos pais. E aí o povo terminou ouvindo e não entendendo, vendo para poder pagar. Eles viram seus parentes sendo levados para Galute, o exílio, e lá no exílio, nesse tempo, levanta-se um profeta chamado Daniel, e esse profeta recebe uma outra mensagem, dessa vez da parte de um querubim chamado Gabriel, e esse querubim diz para ele, olha, estão determinados sobre tua nação 70 semanas. Só que as 70 semanas são semanas que são contadas na perspectiva de Levíticos, capítulo 25, semanas de anos. Ou seja, o que é uma semana de anos? É 70 vezes 70. Então, 70 vezes 70 dá 490 anos. Até que seja tirada a Mashiach. E aí, Daniel, que entra no ano 605, dentro de Babel, ele agora vai estar recebendo uma profecia no ano 538, 539, nesse tempo, já perto dos seus 90 anos de idade, que vão voltar para Israel, vão reconstruir a cidade, porque o templo já estava construído, vai ter ordem política, o povo vai voltar da Galute, mas, cumprindo-se as 70 semanas, no ano 33 depois de Mashiach seria tirado. Então, ele está lá no exílio, sabendo que o povo volta para a terra e vai para o exílio. Como é que esse homem de idade ficou? Você consegue imaginar isso? As 70 semanas de Daniel é o anunciado de um povo que saiu, um povo que a história diz que saiu do deserto, veio para a terra, saiu da terra por desobediência, porque não reconheceu o tempo, não reconheceu os portais de visitação do Eterno, foi para Galute. Lá na Galute se arrependeu, e o Eterno, ele perdoa o pecado, mas não toma o culpado por inocente. Israel passou um tempo em pecado, pagou o pecado dele aqui mesmo na terra, não sairá da terra até que pague o último ceitinho. E ele paga o tempo dele de desobservância ao Shemitah de Rachei. Só que agora ele vai fazer uma contagem de Homer em termos de semanas de ano. São contagens de Homer em semanas de ano, vai dar 490 anos. Isso é um Yovel espiritual. E, detalhe, quando Israel entra para Babel, era um ano de Yovel. Como assim? No ano que Israel entrou para dentro de Babilônia,
Era um ano de Yovel, tinha se passado 70 semanas. Aquele ano era ano de Yovel e Israel não contou por 70 semanas de anos os Shabbats do Eterno. Então ele entra num tempo de brahá. O que era para ser bênção, um ano de festa, virou um tempo de choro. E Israel vai para o exílio. Do exílio anunciado que Israel voltaria. E que Israel voltaria e que no próximo Yovel, daquele Yovel espiritual que Daniel está ouvindo, 490 anos, naquele Yovel, Mashiach seria tirado. Eu fico pensando que quando Gabriel foi embora, Gabriel é um querubim de justiça, quando ele fala, vocês vão se purificar em um Homer espiritual. Vai ser semanas de anos, 490 anos. Eu penso que as lágrimas de Daniel caíram, porque ele diz, Mashiach vai ser tirado, o templo vai ser destruído, o povo vai contar homem, não vai se purificar, porque não vai reconhecer Mashiach. E deu crédito à nossa pregação. Eu falei sobre isso num encontro que eu tive com alguns irmãos recentemente, e aí eu perguntei, será que Israel não sabia daquela contagem de tempo? Sabia. Israel esperava aquele tempo. E naquele tempo Israel não reconheceu o tempo da visitação. Não reconheceu o tempo da visitação. É por isso que eu quero que você entenda Parashá Mishpatim. Entenda Parashá Mishpatim. Na perspectiva do casamento que você está para se casar com Mashiach. Assim como Mishpatim, ela é ministrada como uma alusão a um compromisso entre o povo de Israel e Mashiach. Esse casamento, ele tem fase, tem tempos determinados que aludem, eles fazem uma relação com os momentos históricos. Bendito seja o Eterno. E eu vou falar dessas fases de um casamento judaico. Você que nunca ouviu falar da fase de um casamento judaico, entenda que na tradição judaica, hoje mais não, já faz isso diferente, mas existiam ali as fases do casamento que eram 3 momentos. Eu vou falar de 2 delas, que é o compromisso e o noivado. E por que você não vai falar do casamento propriamente dito? Porque você vai vivenciar isso. O noivo vai chegar e você vai estar lá em Urushalá, e você vai ser arrebatado para lá. E quero falar só de 2 momentos. A primeira fase é o comprometimento das famílias, conhecido como Shidur. Natural, o casamento começava com um acordo entre as famílias. O noivo e o pai dele, ou o pai dele, né, tomava a iniciativa. E você vai ver isso como exemplo lá em Gênesis capítulo 24, quando Abraham manda o servo dele buscar uma noiva para Isaac, né? Ele vai buscar Rebeca, e ali existe uma negociação e uma entrega de um dote, um comprometimento, uma aliança de um dote. Essa história está lá em Êxodo capítulo 22. Os elementos desse acordo consistem no seguinte, é o consentimento da noiva e a bênção familiar. Vejam que existem 2 elementos, consentimento de noiva e bênção familiar. Não saia da casa do seu pai, da casa da sua mãe, sem a bênção da família, sem a bênção do seu pai. Porque é tão fundamental a bênção do pai para o casamento. Porque é tão fundamental a bênção da família para o casamento. E eu estou dizendo da família assim, ó. Quando você tem 2 lados da tenda que era armada para fazer o casamento, é uma estaca plantada de um lado, uma estaca plantada do outro. É o pai e a mãe da noiva, o pai e a mãe do noivo. Eles formam uma cobertura, vou chamar assim, viu? De brahot que eles vão liberar sobre aquela vida que está nascendo. É como se eles derramassem sobre aquele casal toda a água de bênção. Pense que aqui está o casal, o pai e a mãe. E eles fazem isso, derramando as brahot de bênção sobre os filhos. E ali está gerando-se uma nova árvore que vai dar frutos. São os filhos dos filhos. Eles estão liberando vida e bênção sobre a descendência deles. Não saia. Não saia. Não saia da sua casa. Mas, meu irmão, eu já saí. Corrija. Vá na casa do seu pai e da sua mãe. Diz, minha mãe, meu pai, eu me casei sem tua bênção. Libera tua bênção sobre mim. Ô, meu irmão, por que tem bênção retroativa? O que é isso? Eu pratiquei já o ato, eu vou te explicar. Em Techuvá, quando eu faço algo errado, eu vou pedir perdão. E pai e mãe têm poder e autoridade para liberar. Minha filha, eu libero o perdão. E se você fez algo que seu pai e sua mãe, com sabedoria dos céus, vai ver que você pode receber a bênção, ele vai liberar a bênção. E se ele não liberar a bênção, é porque tu entrou no caminho errado e vai precisar voltar. O segredo de acertar é sabendo que está no caminho errado, fazer meia volta. Então, muitas vezes é preciso fazer meia volta.
povo de Israel, quando voltou de Babel, trouxeram consigo mulheres e crianças que eles constituíram, misturando famílias, e tiveram que liberar-se daquilo. E a Bíblia vai dizer que aquilo foi uma cisão dolorosa. Eu não estou mandando ninguém acabar com o casamento, mas eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que bênção de pai e mãe tem poder. Por isso, pai, por isso, mãe, não abra sua boca para amaldiçoar o seu filho, não. Não abra. Libera a vida sobre teu filho, sobre a tua descendência. Deixa em Yahushua HaMashiach. Em nome de Yahushua HaMashiach. Esse momento é chamado posteriormente aí, meu irmão, de Shidush, que é o acordo. O momento das bênçãos, né? E esse acordo, ele vai levar à fase chamada de Enossim, que é o noivado legal. Então, no momento do acordo, o povo de Israel, aqui que você está entendendo, eles fizeram uma aliança com o Eterno. Eu estou falando da fase do Enossim. Perceba, Israel, 6 de Sivan, recebeu as 10 palavras. Eu estou falando de um acordo. No judaísmo, o Enossim, o Kiddushim, apresenta a primeira fase legal do casamento, transformando o casal em marido e mulher perante a lei do Eterno, perante a tradição, perante a lei escrita. Embora eles ainda não vivam juntos até a segunda fase, o Nissunim, historicamente, essas etapas corriam até 1 ano de intervalo. A família vinha, pedia as permissões, passava-se 1 ano, depois a família vinha para poder fazer o noivado. Hoje isso não acontece mais, não. Então, esses componentes do Irusim, eles têm tempos de ausência do noivo. Do mesmo jeito que o povo de Israel estava na base do monte e se comprometeu, e Moisés, que representava aquele noivo, subiu ao monte para buscar o contrato, é um tempo de ausência. E eu vou te falar desse tempo que aqui inclui Kiddushim, santificação, o ato de separar a mulher para o marido, tornando-a proibida para todos os outros homens. Mashiach está ausente, Mashiach vai voltar, você está na terra. Eu vou fazer para você entender, Jesus subiu aos céus, você ficou aqui como noiva, você é uma noiva espiritual que está separada de todos os outros deuses, de todas as outras idolatrias, de todos os pecados. Essa é uma separação espiritual, é um movimento simbólico. Havia uma aquisição legal, e Mashiach já pagou o preço na cruz do Calvário. O noivo, ele fazia uma aquisição legal que era alinhavada nesse momento aí, e dizia, olha, vai ser pago um dote. Então, essa aquisição legal é chamada de quiniano. Nesse momento do acordo, o noivo vai pagar o dote, se alinha o valor do dote. E era dado um anel. E esse anel, ele representava uma consagração. As palavras foram entregues. O primeiro anel entregue a Israel como noiva se deu no dia 6 de Sivan, foi as palavras entregues. E aí temos 2 testemunhas, Idim, que são chamadas de Indim. A presença de 2 testemunhas tinha que ser cachê, homens judeus adultos, não parentes entre si ou do casal. Lá naquele casamento, todos eram judeus, irmão, na base do monte mas as testemunhas eram os céus e a terra. Os parentes que o homem não reconhece como testemunhas de Hashem. E Moisés vai invocar deles lá na frente de novo, ele vai chamar, vai invocar eles de novo. Moisés vai dizer, eu chamo os céus e a terra. O testemunho é contra vocês. Eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Meu irmão, nesse momento aí, que o povo, ele fazia separação, que era acertado um dote, diante daquelas testemunhas, o noivo liberava sobre a noiva a Birkat Erusim, a bênção. E essa bênção, ela era recitada diante dos presentes que estavam ali. Bendito seja o Eterno. Em que consistia essa bênção? Um documento estava escrito, chamado de Tenaim, e esse documento que estava escrito, ele era formalizado no dia que o pai da noiva vinha. E quando o pai da noiva chegava, ele formalizava esse documento fazendo apenas os alinhamentos, mas não era ainda o noivado. O noivado só ia acontecer 1 ano depois. Porém, esse documento, ele era uma representação do que seria, no futuro, a Ketubá. A Ketubá é a certidão de casamento judaica, um contrato matrimonial.
né? Lida no Nusim. E esse documento assinado, esse documento que o povo de Israel, espiritualmente, tinha assinado em 6 de Sivan, antes de Moisés subir ao monte, é chamado, vamos chamar assim, de Tanaim. O que seria um Tanaim, o povo de Israel se comprometeu, faremos e ouviremos. E depois, quando Moisés chega no futuro, ele chega com a Ketubá, aí vai acontecer a entrega da Torá ao noivado propriamente dito. Mas existiam no documento já as linhas do compromisso. Era um compromisso de casamento. Era um acordo mútuo e a promessa formal de que o casamento será realizado em uma data futura. O casamento será realizado em uma data futura. Machia vem buscar a noiva em uma data futura. A Bíblia aponta que Machia chegará no 7º milênio. É uma data agendada. Já tem data marcada. Já ficou na Torá marcado que ele vem para uma festa e vai ser armado cabanas. Então, eu estou falando de Sucote. Mas antes das cabanas, existe um tempo de virada de tempo. Porque antes de cabana, a gente está falando em Rosh Hashanah. E em Rosh Hashanah, essa noiva, ela vem toda pura. Avisaram a ela durante um mês, o noivo está no campo, é nu. E quando ela escuta que o noivo está no campo, ela se adorna, porque com aquela porção que Machia fala, aquela parábola que Machia fala, que o noivo estava para vir, e disseram, aí vem o noivo. E as damas começam a correr para preparar a noiva, para ajudar a noiva a se encontrar com o noivo. E em Elu acontece isso. O noivo está no campo, está chegando, a noiva vai se ornamentando. Então, quando chega a virada do tempo, é uma virada de tempo espiritual, chamado Rosh Hashanah, e aí estabelece-se um Beit Din, um juízo, há um julgamento. As pessoas vão olhar para a noiva para ver se ela está em condições de entrar naquele casamento. E quando eles examinam a noiva, ela está em condições, as vestes estão lindas, ela está impecável, ela é imaculada, ela é limpa. Então, ela vai entrar no casamento, ela entra para sucar o tabernáculo. E assim como Isaac pega a Rebeca e leva para a tenda da mãe dele, Machia pega a noiva dele e vai levar para dentro de Yerushalayim. Aleluia, Baruch, bendito seja o Eterno. As obrigações financeiras, que é o outro tópico que está no Tenaim, é o detalhe do dote, ou o apoio financeiro que as famílias forneceriam para o casal. Hoje, esse valor está em R$6.000. É um apoio financeiro que cada família dava. A tenda armada, o pai e a mãe da noiva, e o pai e a mãe do noivo, além de liberar brachot, era liberado um dote. E esse dote que era dado pelo noivo para a noiva. Só que existia um compromisso de apoio formal que as famílias davam para esse casal. E esse compromisso, ele chega no valor de R$6.000. Só que 6 com 6, meu irmão, é plenitude. É plenitude de brachot dos pais sobre os filhos. Tinha obrigações financeiras, tinha penalidades por quebra de contrato e tinha assinatura desse contrato. Bendito seja o Eterno. Mas havia uma bênção que era liberada pelos noivos. A bênção do noivado. E essa bênção chamada Bikar Kerusim, ela diz o seguinte, presta atenção. É uma bênção no sentido espiritual que era dado. Entenda o que está sendo escrito nessa bênção. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohai, Rei do Universo, quem nos santificasse com os teus mandamentos e nos ordenaste sobre relações ilícitas. E nos proibiste aquelas que são meramente noivas. O noivo está dizendo, bendito sejas tu, eterno, que me proibiste de ter relação no meu noivado. Mas nos permitiste aqueles legitimamente casados conosco por Rupá e Kedushim. Ou seja, ele está dizendo, isso será permitido para mim quando eu assumir o compromisso na Rupá e no Kedushim, no meu casamento espiritual. Bendito sejas tu, Rashim, que santificaste o teu povo de Israel por Rupá, por proteção espiritual, por Kedushim, por santidade. Aleluia. Bendito seja o Eterno. Bendito seja Hashem. Esse compromisso estava na cabeça do noivo. A responsabilidade era dele, o entendimento era dele, ele era o sumo sacerdote. Ele que liberava essa bênção diante dos dois pais, os pais dele e os pais da noiva, e diante da autoridade espiritual que estava ali, o Rosh Kodesh, o líder da comunidade. Bendito seja o Eterno. Com essa compreensão que você tem agora do casamento religioso, com essa compreensão que você tem agora do casamento judaico,
E imagine Israel como uma noiva que se comprometeu em ser de Silvã. Consegue agora? Na primeira fase, no Matan Torá, irmão, é Matan Torá, entrega da Torá. Eles receberam as 10 palavras. Moisés subiu e desceu um monte e falou as palavras da Torá para eles. E ali, eles receberam a Torá e dizeram, nós faremos e ouviremos. Só que, na primeira fase, eles quebraram a aliança. Eles quebraram a aliança. E essa quebra de aliança, meu irmão, ela tem preço. Quebra de aliança tem preço. E o preço não é barato. Eu vou te falar que a quebra de aliança, ela tem um sentido espiritual na vida de Israel. Lembra que eu falei lá da passagem que os irmãos escreveram no Tratado Babilônico? Olhem para os acontecimentos dos seus antepassados, porque eles são sinais para agora. Quero que você medite comigo. Quando Hashem colocou Adão no seu jardim, ele deu a Adão uma Matan Torá, uma palavra revelada. E o Matan Torá que o Eterno deu para Adão foi de obediência, era um teste, para ele se purificar. Adão era a única árvore que poderia dar frutos para o bem e para o mal. O Eterno fez ele, dando a ele o livre arbítrio. O Eterno não fez ele um robô, um computador. Ele era a árvore da ciência do bem e do mal colocado lá no jardim. Ele podia dar do fruto do bem e do fruto do mal. Acontece que Adão, ele opta por desobedecer. E ele come de um fruto que era proibido para ele naquele momento. Porque o fruto da Torá, aquele fruto, era proibido comer ele incircunciso. As plantas, as vegetações foram criadas no 4º dia, e ela só pode ser comida pelo sumo sacerdote 3 dias depois. Então, a planta foi criada no 4º, que era o primeiro dia dela. No 5º dia, a planta não poderia ser comida. No 6º dia, a planta também não poderia ser comida, e esse 6º dia foi o dia que Adão foi criado. Quando era que poderia ser comida essa planta? No 7º dia, e o 7º dia era Shabat. Quem poderia comer? O sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Adão. Só que Adão, ele desobedece. Ele não entende a lei de tempos. Como muitos homens não entendem a lei de tempos. Ele come do fruto incircunciso. E quando ele come daquele fruto incircunciso, ele gera um fruto. Ele, Adão, é a árvore da ciência do bem e do mal. Ele frutificou que fruto? O fruto do mal. E a Torá vai dizer lá em termos de hebraico, e ele comeu do fruto dele. Adão comeu do seu próprio fruto. Quando você peca, você gera um fruto. Quando você peca, você gera um trabalho para gerar um fruto. E o salário do pecado é a morte. Hashem avisou a Adão, no dia que tu comeres do fruto, tu morrerás. Adão comeu do fruto, e naquele dia ele perdeu a imortalidade. Então, o primeiro Matan Torá entregue foi o Matan Torá entregue a Adão. E Adão quebrou-se como um vaso. Então, Adão vai agora fazer Tikkun, ele vai retificar. E ele vem para um sistema chamado sistema de tempos no nosso planeta, em um tempo contado para homens. É estabelecido tempos de vida para ele, e é estabelecido tempos de purificações, e para que ele agora possa se purificar, vai ser dado para as gerações dele a Torá. Novamente, outro Matan Torá é entregue. Só que esse Matan Torá vai ser entregue a Israel. Adão agora está sendo purificado e chega um povo que o Eterno escolhe da linhagem de Adão, o melhor que tinha do DNA de Adão, o Eterno escolhe para ser nação dele. E aquela nação chamada Israel recebe o Matan Torá. E quando Israel recebe a Matan Torá no Sinai, Israel quebra, a Matan Torá faz um bezerro de ouro para si. Mas todo pecado, ele tem um pagamento. E aí o povo de Israel vai passar 40 anos no deserto. E depois que passa aqueles 40 anos no deserto, entra na Terra Prometida. Ora, eu estou falando já do segundo contrato quebrado. Quando Israel entra na Terra Prometida, Israel se esquece de guardar os Shabatos do Eterno. E aí Israel quebrou novamente Matan Torá. E Israel vai para Galut, e Israel vai para Bavel. E quando Israel vai para Bavel, ele se arrepende, pede perdão e volta novamente para a Terra Prometida. E aí Israel volta para a Terra Prometida e no ano de Yovel, Mashiach chega
e eles não recebem Torá de novo. 4 Yovel quebrado. 4 Yovel quebrado. Mashiach, quando chegou, estava no 4º milênio. Mas a Bíblia diz que em 1948 Israel volta a ser uma nação, Israel volta novamente para a terra, e agora está sendo entregue uma nova Torá na terra, nas nações. Aí, para você, agora, tem Torá sendo ministrada, tem Torá sendo anunciada, e você não vai quebrar, você vai receber a Torá de Hashem, você vai aparecer para Hashem, lá em Urushalai, no milênio, porque Israel estava se preparando para o noivado por 4 vezes, agora chegou a 5ª oportunidade. Essa 5ª oportunidade chega no final do 6º milênio. Tu entende o que é o portal espiritual agora? Tu entende esse portal espiritual? O povo de Israel, a história dele, são sinais que precisamos olhar para ela e compreender para nós hoje. E Jeremias, quando ele olha para Israel, já tinha quebrado 2 taças. Quando ele olha para Israel, o Eterno diz para Jeremias, olha para o oleiro, e Jeremias desce na casa do oleiro. E ele disse, o que é que tu vês? O oleiro. O que foi que ele fez? Está fazendo um vaso. Aí o Eterno lembra a Jeremias, esse vaso que foi feito, caiu da mão do oleiro. Falou da primeira vez que Israel quebrou o primeiro Matan Torá. E o Eterno fez um novo vaso. E ele pega a massa e vai para lá e vem para cá e faz um novo vaso. Jeremias continua a observar, ele quer ver Hashem falar. E Israel diz, esse segundo vaso é Israel. Israel volta a ser um segundo vaso, mas depois quebra-se de novo e Hashem vai fazer ele de novo. Ele volta para a terra prometida, não recebe Mashiach, quebra-se de novo. E agora Israel volta na 5ª versão. Vaso purificado de 5ª versão. A primeira versão foi Adam, se quebrou. A segunda versão no Sinai se quebrou. A terceira versão acontece com o povo não entra na terra e não obedece a guarda dos tempos, se quebra novamente. O povo volta para a terra, não recebe Mashiach, se quebra novamente. Agora, na 5ª versão, o Eterno está fazendo um novo vaso, e esse novo vaso tem homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. Esse novo vaso aqui é um vaso que é feito na 5ª versão. O Eterno visita a maldade dos pais, Adam, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. A 5ª geração é a geração de Brahot, meu irmão. Eu não vou quebrar esse vaso, diga. Você não vai quebrar esse vaso, você não vai quebrar Matan Torá, você vai receber Ketubá, a Torá de Hashem, você vai receber no seu coração esse atributo, as 10 palavras, e as 10 palavras, quando são escritas na pedra, na tábua, quando Moisés foi escrever, ele não escreveu com tinta não, ele tirou propriedade, tira a impureza, tira a idolatria, tira a feitiçaria, tira o medo, tira a ganância, tira o roubo, e vai escrevendo nas tábuas do coração do homem, porque Mashiach diz, eu escreverei na tábua do coração deles a minha Torá, bendito seja o Eterno, louvado seja o Eterno. É por isso que é tão fundamental compreender a contagem dos tempos ali em Israel, para você entender as minúcias do que aconteceu. 10 horas. O tempo passa feito uma bala. Aleluia. Para você entender o que aconteceu nessa contagem de 120 dias depois que Moisés volta. Bora ver isso? A contagem dos primeiros 40 dias. Sivan, ele tem 30 dias. Do dia 27 ao dia 30 de Sivan são 24 dias. Se você for contar somente o que falta para terminar o mês, eu sei que não vai dar 24, vai dar 23. Mas o próprio dia 7 tem que ser considerado. Então, são 24 dias. Então, vê o tempo. Se tem 24, para completar os 40 dias, está faltando 16 dias. E esses 16 dias já caem dia 16 de Tamuz. Moisés tinha subido ao monte no dia 7 de Sivan. Quando é que ele desce? Em 16 de Tamuz, termina o último dia. Quando chega no dia 17 de Tamuz, 40 dias, o que é que Moisés encontra? Um bezerro de ouro, o povo idolatrando, e Moisés quebra a primeira aliança. 40 dias. Após o pecado, Moisés pega o bezerro de ouro, dissolve no fogo, e aí Moisés vai fazer uma oração e vai interceder pelo povo. Do dia 18 ao dia 28 de Ave é um tempo de oração. Foram 40 dias de oração intensa. De 18 a 28 de Ave, Moisés pedindo perdão. A segunda tábua é uma tábua de reconciliação. Aí Moisés sobe, ele vai pegar as pedras de ônix. A pedra de ônix lembra a pedra de Yosef, e ele vai subir com essas pedras esculpidas por ele mesmo. E aí, em 1º de Elul,
né? Rosh Kodesh de Elul, o término em 10 de Tishrei Yom Kippur. No dia 1º de Elul, Moisés sobe ao monte. Rosh Kodesh de Elul, eu escuto sempre em 1º de Elul, que é um tempo de visitação do Eterno. Moisés subiu, o Eterno mandou ele subir com as tábuas. Era como se o povo de Israel já soubesse que ia ser perdoado. Mas as tábuas ainda não tinham descido. E é anunciado, olha, em 1º de Elul, o rei está no campo. De 1º de Elul até 10 de Tishrei, que é o dia de julgamento, o dia de Yom Kippur, o dia que a tábua vem, o dia que a lei chega, as segundas tábuas chegam no dia de Yom Kippur. Quando Moisés sobe pela segunda vez, pela terceira vez no monte, com as tábuas para serem escritas as últimas tábuas, ele sobe em 1º de Elul e desce no dia do julgamento. No dia de julgamento, você recebe Torá nova. No dia de julgamento, você recebe contrato de casamento. O que é dia de julgamento para muitos, portal de maldição, para você é bênção, é Torá escrita no coração. 40 dias depois que Moisés subiu, aí chegou um tempo de visitação. Em 1º de Elul, Moisés está no monte, mas o povo está cantando embaixo. O meu rei está no campo. Ani ledodi, ledodili. Ani ledodi, ledodili. O povo de Israel já tinha esse sentimento de pertencimento. Eu sou do meu amado é meu. Você é do seu amado é seu. Bendito seja o Eterno, bendito seja aquele que tudo pode, que tudo faz. Moisés desce do monte 40 dias depois, com o rosto brilhando. Moisés desce exibindo a face da glória do Eterno. O conceito espiritual, meu irmão, disso é que em Páscoa existe libertação. É o tempo que o Eterno tirou eu e você do Egito. Em Shavuot, há uma aliança. Você se compromete com Hashem novamente. Em Yom Kippur, você recebe a lei da Torá no seu coração. É uma selagem, um selamento. E em Sukkot, você está habitando no gozo do Mashiach, na intimidade do Mashiach. Você está desfrutando da presença do Eterno. É por isso que a Parashá Mishpatim, ela fala do noivado do Mashiach em um aspecto muito simbólico, onde existe uma proposta que é feita lá em Êxodo 19, um consentimento da noiva, né, que é dado. Existe uma rupá, é a nuvem que foi estendida. Existe uma ketubá, são as tábuas que são entregues. Existem as testemunhas, que é os céus e a terra. E existe o sangue da aliança, que ali está sendo marcado. Um sangue que é derramado, um sangue que é aspergido, um animal que é morto para poder fazer a selagem. É uma selagem de sangue, exige sacrifício. Bendito seja o Eterno. A ketubá, as tábuas da lei, que é um contrato. Nela está escrito a Seret Hatebut, as 10 palavras. Ali na Seret Hatebut tem as linhas do contrato. Mashiach, ele vai ser esse mediador e revelador da aliança do Sinai. Assim, as 10 palavras, Matan Torá, orientam o homem em sua relação como o noivo. Como o noivo. Você é, na sua casa, o sumo sacerdote. Você é esse noivo responsável pela sua família. A Torá está lhe orientando aqui como esse noivo. Bendito seja o Eterno. E é por isso que você precisa, eu e você precisam entender esses mandamentos que está na Parashá Mishpatim com a ótica do noivo. Quais são os mandamentos? O primeiro mandamento é um mandamento da apresentação do Eterno. Eu sou Adonai teu Elohim. Em hebraico vai dizer, Anochi Adonai Elohim, Asher Hotzeti Hameretz Mitraim Libat Yavadim. Eu sou Adonai teu Elohim, que te tirou da terra do Egito para fora da casa da escravidão. Este não é um mandamento, mas a raiz da consciência divina, é o da Atelium. O primeiro mandamento é como é que eu posso dizer? É cimentar na mente do homem a consciência espiritual dele. Adonai é Elohim. Não existe outro. Adonai é Had, Adonai é um. Adonai é Elohim. Representa a coroa, a vontade suprema. Trata-se da revelação do Anihu, né? Eu sou ele, feito o Mashiach falou, né? É o divino que antecede a dualidade. Quando o Mashiach diz, eu e o Pai somos um, né? Eu e o Pai somos um, mas ele está dizendo, eu sou um com o Pai porque obedeço os mandamentos dele. No casamento, esse é o modelo da revelação do noivo. O Mashiach revela o Ani.
o oculto do eterno. É o princípio da unificação. Não terás outros deuses diante da minha face, né? É um voto de exclusividade conjugal, como no casamento. Eu sou teu e tu és minha. Messianicamente, Mashiach é o representante visível da fidelidade divina. A idolatria, ela é tida como um adultério espiritual, conforme está escrito lá em Oséias. A exclusividade de pertencimento está relacionada com a horma, com a sabedoria. Aí eu me lembro do Mishnei, de Provérbios, o temor de Hashem é o princípio da sabedoria. Então, se eu tenho temor de Hashem, eu tenho horma, sabedoria. Então, esse não ter outros deuses diante de Hashem é a proibição da fragmentação da consciência. Espiritualmente falando, é a exigência do Yud, da unidade. Essa unidade em mandamentos que o Eterno dá. Não tomarás o nome de Hashem em vão. Em hebraico, lachar implica falsidade. Você deve ter escutado muito esses dias, lachon hará. Lachon vem do shoresh lachav, falsidade. E no casamento espiritual, isso é visto como não usar o nome do cônjuge da forma desonrosa. Tomar o nome em vão é trair a identidade da aliança. É casado, mas não é casado. Ele não toma o nome do marido em vão. Escrito lá no nome está, fulano de tal disse isso, fulano de tal disse isso. Mas não é uma aliança, ele toma em vão. É crente, está casado, está aliançado, mas está no meio da folia. Ah, mas eu vou só para olhar meu filho. Mas não toma em vão. Não toma em vão. Guarda o nome de Hashem. Israel carrega o nome do Eterno como esposa, leva o nome do marido. O nome é o canal da energia espiritual, que corresponde a Pinal, discernimento. Está levando o nome do Hashem? Tenha discernimento. Está na Teshuvá? Tenha discernimento. É seguidor do caminho? Já lhe disseram que você é seguidor do caminho? Tenha discernimento. O uso indevido do nome cria rupturas nos mundos superiores e impede o fluxo, a shefa, a luz divina na sua vida. Lembra-te do Shabat. O Shabat é o tempo do encontro íntimo, Gênesis 2. Assim como no casamento existe um tempo separado para a comunhão, o Shabat é a união entre Zeyampim, né, o aspecto masculino do homem, e Malchut, a Shekinah. Sempre que eu tenho as minhas emoções bem definidas, a misericórdia, a justiça, a glória, a humildade, a fundamentação, o reino, eu estou entrando na comunhão com o Eterno, eu me defino nisso. E a glória é a presença do Pai no Shabat. Isso é uma representação da misericórdia, que está sendo elevada à plenitude, como um tempo de união espiritual, um tempo de zivug. Lembre-se, o Shabat é prenúncio do reino. O Shabat é um anúncio daquilo que vai ser o grande casamento. Um anúncio do grande casamento. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias possam ser longos sobre a face da terra. A aliança não elimina a linhagem. Honre as origens. Honre as origens. Honrar a origem é preservar a aliança espiritual. Lembre-se, quando eu honro a origem, as bênçãos dos pais fluem para os filhos. E essa origem, ela ainda tem um sentido espiritual desse mandamento. Porque pai e mãe representam Horma, a Sefirá doadora, que é pai, e Biná, a Sefirá recebedora, que é mãe. Quando a sabedoria fala no alto, e que os homens escutam e não entendem, é porque faltou Biná, faltou a mãe. Mas quando o homem pede ao Eterno sabedoria, que ela fala no alto, me dá sabedoria, Eterno. Muitos se esquecem de dizer, Pai, me dá sabedoria e discernimento. E aí, quando Horma fala, e o homem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Hashem diz na terra, aí ele tem discernimento. Ele honra, ele mantém um fluxo equilibrado entre sabedoria e entendimento. Manter um fluxo equilibrado entre sabedoria e entendimento é eu entender que a Torá de Hashem é dada, não é modificada, e que o muro pertence ao outro lado. Eu não vou ficar no muro nem do outro lado, eu tenho que tomar posicionamento. Esse é tempo de posicionamento. Quando você dá um toque de alerta, todos os militares se levantam e ficam alerta. E diz, entra em forma, tem outro toque que dá, e todo mundo entra em forma. Está sendo dado um toque para entrar em forma, um toque para entrar diante de Hashem, para se apresentar diante de Hashem como militares prontos e aprovados para entrar na guerra.
Não é tempo de ficar coxando em dois pensamentos. Honra teu pai, Hashem. Honra tua mãe, a Torá. Sai dela, povo meu. Afasta-te de autoridades, afasta-te de dominações, afasta-te de coberturas que não obedecem a Torá. Te posiciona diante de Hashem. É preciso equilíbrio de raiz, e a raiz é a Torá de Hashem. A manifestação correta de Malkut vem pela Torá. E se você cumpre Torá, você vai precisar, necessitar de ter no seu coração ela escrita. Não só cumprir de boca, mas cumprir dela escrita. Há um conceito hoje, mas muito recorrente no mundo que a gente vive, que é o conceito de ser e parecer. E aí, a filosofia humana, ela vai dizer que não basta apenas ter, mas você tem que parecer. E esse conceito de parecer, para querer mostrar que é, mesmo sendo, traz uma deficiência muito grande. Eu posso ser e não parecer. Esse conceito diz, você não basta ser, apenas parecer, tem que ser. É uma necessidade de ter uma dimensão completa do lado do eterno. Bendito seja o eterno. Não matarás. No casamento, a vida é protegida, pois a aliança gera vida, não gera morte. Machia é o príncipe da vida. O assassinato rompe o fluxo vital da Gevurá, da justiça. A vida humana é centelha divina e derramar sangue causa bloqueio espiritual nos mundos. Não adulterarás. Mandamento explicitamente conjugal, que fala da fidelidade absoluta do noivo de Machia. A idolatria é descrita como adultério espiritual. A idolatria é descrita como adultério espiritual. Hashem é Had, Hashem é um, o eterno é um. Não há outro além dele. O próprio Machia diz, não há santo, senão Hashem. O próprio Machia diz, eu tenho um Deus, eu vou para o vosso Deus, o meu Deus e para o vosso Deus. E lá, quando ele está ressurreto, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, que esse Deus todo-poderoso, que tudo sabe, que tudo pode, que tudo faz, ele dá uma revelação para Machia. Lembra o versículo 1 e o capítulo 1 de Apocalipse? Revelação de Hashem que deu a Machia. Se Machia fosse Hashem, ele não precisava de revelação, porque tudo ele já sabia. Adulterar e misturar canais espirituais indevidamente é uma quebra dos mandamentos, é uma quebra do Yud. O Yud é a 10ª letra da Torá, e por ser a 10ª letra, ela tem valor 10. E esses 10 vai lembrar esses 10 mandamentos. Quando você põe alguém ou alguma coisa no lugar de Hashem, é uma idolatria. E idolatria é adultério da glória do Eterno. Agora imagine quando alguém apresenta o seu corpo, apresenta-se o seu corpo, ele entrega o corpo dele às forças da Sitra Ahara, ao outro poder, para ser usado como um instrumento de prazer. Ou um instrumento dessa figura que você está vendo aí, a Dama da Noite, que eu escrevi o nome dela. Ele sai da sombra do onipotente, ele passou de um ser de luz para ser um ser de trevas. Ele agora virou um com ele mesmo, porque ele mesmo que está mandando em si, ele mesmo que está decidindo. E ele jogou fora os 10 mandamentos. Ele extinguiu de uma vez só e com uma atitude o espírito do Pai em si, a presença do Pai em si. Em um momento só, em uma desobediência, o homem sai da presença do Pai. O homem, ele passa a ser Deus dele mesmo. O homem joga fora os mandamentos do Eterno e o homem extingue o espírito quando ele adultéria. Na hora que ele faz isso, ele consegue sair completamente da presença do Eterno. Não furtarás é uma recomendação da tutela do bem subjetivo que aliança as partes. Por que um bem subjetivo? É porque eu não consigo pegar. Isso aqui é um bem que eu pego. Eu estou vendo, não é palpável. Mas essa subjetividade está falando da confiança, do respeito. O roubo é apropriação indevida de energia espiritual, da glória, da mesa. E tomar o que não é seu cria distorção nas suas retificações, no tikkun. Sempre que alguém se apropria de alguém, de algo, de outra pessoa ou de alguém, essa apropriação vai reverberar no mundo espiritual e vai gerar para ele uma obrigação de reparo. Não dirás falso testemunho.
A aliança depende de verdade. No casamento, a mentira destrói a intimidade. A verdade, que é Machia, sustenta o pacto e está associada à humildade, enquanto capacidade de assumir seus atos, mesmo para que isso, ele tenha que perder algo, ou que ele tenha danos. A mentira tem um peso espiritual enorme contra a verdade. O selo de Hashem é a verdade. E ao mentir, a pessoa ele se desconecta da luz da santidade. Ele vai fazer o trabalho da jurisdição do outro lado, do pai da mentira. Infelizmente, meu irmão, é assim. Quando se mente, a pessoa vai ser servo do pai de quem gosta de mentir. O inimigo mente desde o começo. O 10º mandamento, o mandamento Yudi, ele vai falar de uma sentença espiritual muito linda. É uma recomendação. Não cobiçarás. Lotahamodi. Eu vou até ler esse mandamento. Ele começa dizendo, Lotahamodi betirreira. Não desejarás a casa do teu próximo. Lotahamodi shetirreira. Não desejarás a esposa do teu próximo. Veador, vamotor, vechorou, vachamorou, verbo achelereia. Não desejarás o servo a servo, boi ou jumento ou qualquer coisa que for teu próximo. A cobiça, meu irmão, o Lotahamod, é o único dos 10 mandamentos que regula uma ação externa e ainda vem ter um afeto direto, ela vem gerar no coração do homem uma implicação. No judaísmo e na perspectiva messiânica, a cobiça é o motor que vai alimentar a força do mal. É o caminho para a quebra de todos os mandamentos. O portal da cobiça está nos sentidos, os estímulos externos, os olhos, os ouvidos, o sensorial imediato e a voz. Como assim, meu irmão? A cobiça está nisso tudo, tá? A cobiça não vem só pelos olhos, naquilo que você vê. A cobiça vem naquilo que você escuta. E acredite, você que é homem, a mulher se impressiona mais pelos ouvidos do que pelos olhos. E para aqueles que são muito desatentos com as percepções, o cheiro, o perfume e o toque fala muito. Aquela mão descuidada na perna, aquele abraço, cria cobiças, cria proximidade. Mas a voz cria cobiça também. Quando você cobiça a pregação de alguém, como você cobiça a forma que alguém canta, como você cobiça a forma que alguém fala, como você cobiça a voz, aí você está abrindo os portais da sua alma. E aí, essa cobiça vai gerar uma destruição no mundo espiritual que vai afetar os tempos do eterno para a pessoa. Quando essas 10 palavras foram entregues para o povo de Deus, em 6 de Sivan, havia uma preparação. O povo de Israel sabia. Mas é no tempo de preparação que fala para mim e para você hoje, de 7 meses, chamado Portais das Festas de Peregrinação, em que são para nós sinais que eu preciso ter esses mandamentos como se fosse uma chave para eu poder ascender à presença divina. Vamos falar de cada um desses meses para fechar essa administração. Em 14 de Nissan, o povo de Israel sacrificou um cordeiro, era Páscoa. E ali, no dia 15 de Nissan, eles saíram do Egito. No mês de Nissan, meu irmão, a energia, a engenharia celestial que o Eterno criou, ele colocou na lua a constelação de Tali, carneiro. E na sabedoria judaica, esse mês é regido pela tribo de Yehudá. A bênção de Yehudá, que Jacó liberou sobre Yehudá, ele vai falar de redenção. E Yehudá representa a liderança, a realeza e a promessa davídica, messiânica. Foi nessa fase que o Eterno tirou o povo da escravidão e os fez nação. Só que a bênção de Yehudá, dada para Yehudá, vai dar essa missão, que esse cetro não se arredará em Yehudá. E Yehudá, ele representa essa aliança do povo como nação, e é nesse mês, no mês de Tali, em que um carneiro foi imolado, alguém morreu, um sangue foi derramado,
Um sangue foi derramado para purificar o pecado. E aí, Israel, que estava como prisioneiro do Egito, desculpe, ele agora entra no deserto como um leão. Ele agora deixa de ser o povo que entrou com 70 famílias e sai como uma nação, o povo do Eterno. No mês de Ar, no segundo mês dos tempos do Eterno, nesse mês, o Eterno supriu Israel em um deserto árido. O Eterno mudou pão, o Eterno mudou água. O Eterno deu vitória sobre a nação mais poderosa que eles. Mês de Ar, na astrologia judaica, a lua estava na constelação de Shor, de Touro. E a tribo de regência, segundo a tradição judaica, é Issacar. A bênção que o Eterno liberou sobre Issacar, a bênção da redenção. E Issacar representa o estudo, a formação. Nessa fase, Bnei Israel aprendeu a retificar suas emoções. Nessa fase, contado o mês de Iá, é contado o Homer. E nesse período você vai ter o 33º dia, que é chamado de Lag Baomer. Nesse mês de Iá, é celebrado no 10º, no Lag Baomer, um tempo em que Israel se purifica de uma maldição. Como assim, meu irmão? Vou te contar. Havia um homem em Israel que nasceu no ano 50, depois da vinda de Mashiach, chamado Rabbi Akiva. E Rabbi Akiva, ele começa a estudar a Torá com 40 anos depois, no ano 110 depois da vinda de Mashiach. Ele casa-se com uma mulher chamada Raquel. E essa mulher é filha do dono do lugar que Rabbi Akiva trabalha. E ela começa a ensinar a Torá, ele aprende a Torá, ele vai virar um dos expoentes do ensino de Torá naquela geração. Ele vai ter a maior célula de alunos que você pode imaginar. A célula de Rabbi Akiva tinha 12 mil pares de homens. Por quê, irmão? 12 mil pares. A Torá fala que eram 24 mil alunos espalhados por Israel. E Rabbi Akiva ensinava esses 24 mil homens. Ensinava a Torá. Só que aqueles homens, eles não se respeitavam entre si. E a tradição judaica vem dizer que aqueles homens, por não se respeitarem entre si, foram cometidos de difteria e morreram em um curto período de tempo. De Sivan até Shavuot, aqueles homens morreram. Acontece que, no 32º dia de contagem do homem, o último daqueles 24 mil discípulos morreram. E até esse tempo é considerado hoje como um tempo de luto, mas no 33º dia parou a mortandade. E o povo celebra o 33º dia, Lag Baomer, como um tempo de vida. Meu irmão, a desarmonia entre irmãos causa maldição, como causou aos discípulos de Rabbi Akiva. Você tem um líder, respeite ele. Você tem uma irmã, respeite ela. Não haja entre vós desarmonia. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso, a Torá, que desce sobre a barba, a boca, a barba do Arão, que desce as orlas do seu vestido e coração. Pois ali, Rachei ordena a bênção e a vida para sempre. Aí no seu coração, haja paz em vós, Israel. Se reconcilie com seus irmãos e guarde sua língua de Lachon Hará, de estar falando mal dos irmãos, de estar falando mal. Eu sei que acontece, mas retificação é necessária. É por isso que eu estou indo e voltando nesse tempo e lembrando. Homer, contagem, purificação, retificação de Midot e comportamento. Vamos seguir? Eu vou falar ainda que em Sivan, Bnei Israel chegou ao Sinai. Esse tempo que eu estou contando para vocês. O povo se preparou para encontrar o Eterno, lá no monte. O povo se santificou, lavou suas vestes, se separou conjugalmente das suas esposas por 3 dias. No dia 6 de Sivan, o povo recebeu a Seret Hadebut, as 10 palavras. As primeiras tábuas representam a tábua falada, representa o Tenaim, o compromisso espiritual do casamento. E o povo disse, nascer, veshmar, faremos e ouviremos. Meu irmão, mas a primeira tábua, ela foi quebrada. Shavuot, quando Moisés desceu no monte, o povo tinha quebrado a tábua. Era um dia de fruto. E quando Moisés desce, ele encontra Israel dando outro fruto, que não era o fruto da espera, o fruto da longanimidade, da paciência, da temperança. O povo de Israel se afogou e fez outro Deus. O que aconteceu? Essa tábua quebrada,
ela vai falar para nós desse tempo novamente, né? Os acontecimentos do passado são sinais para os filhos. E é nesse mês de Sivan, nesse mês que a gente está falando que vai acontecer Shavuot, onde acontece a festa de Shavuot, que eu estou dizendo para você, nesse mês, o teu fruto seja de obediência, o teu fruto seja de mansidão, que o teu fruto seja de temperança, seja de espera na presença de Hashem. No mês de Sivan, a lua estava na constelação de Teomim de Gêmeos, e a tribo de regência era Zebulon. A bênção que o Eterno liberou sobre a tribo de Zebulon fala de aliança, a entrega da aliança, das tábuas, da lei. Mas, meu irmão, quando eu estou tratando de nascer, vishmar, e você escuta, faremos e ouviremos, eu preciso que você veja isso com outro olhar. É por isso que eu vou abrir um parênteses para explicar o sentido judaico de nascer, vishmar. É preciso que você entenda, escute e entenda o que é que se diz com nascer, vishmar. Existem 3 pontos para você aprender sobre isso. A ação, o primeiro ponto é o seguinte, a ação do compromisso espiritual precede a compreensão. É como se obedece aos decretos suprarracionais, os hukins. Hukim, ele vem de Rock, a palavra Rock. É um estatuto que não define lógica. Diferentemente de Mishpatim, que é um julgamento lógico. Então, um exemplo de um Hukim, é uma coisa sem lógica, é a vaca vermelha. As cinzas da vaca vermelha, que é um mandamento que vai estar lá em Levítico, da vaca vermelha, matava-se uma vaca vermelha que não tinha nenhuma mancha, as cinzas dela, quando ela servia para purificar o impuro. Só que o sacerdote, que já estava puro, quando pegava as cinzas para purificar o impuro, ele ficava impuro. Quer dizer, pense, a cinza que eu estou pegando para impurificar Beltrano, ela vai me deixar impuro, mas deixa Beltrano puro. A vaca vermelha, ela é simbolizada por Machia. O sacrifício de Machia deixou ele impuro. Ele ficou na condição de impureza perante os olhos de Israel para que eu e você fosse puro. A primeira compreensão que eu tenho que ter, que eu preciso ter, é que a ação do compromisso espiritual precede a compreensão. Imagina Machia perguntar para o pai, como que eu vou ficar impuro para purificar Jeremias, para purificar Manuel, para purificar Minaldo? Machis não fez essa pergunta. Como Isaac, ele obedeceu. Então, no pensamento judaico, você precisa entender que o compromisso espiritual precede a compreensão. A prática dos mandamentos não deve depender do pleno entendimento intelectual. Primeiro, o judeu aceita o compromisso prático, nasce. O entendimento profundo e o estudo, Nishma, vem através da vivência. É justamente isso que você está dizendo. Eu estou andando na contramão do mundo. Eu estou gastando o meu tempo em santidade para Hashem. Eu não estou dando vazão à carne. Todo mundo pode estar dizendo o que é que tu está fazendo da tua vida. Está jogando fora os teus dias. Eu estou guardando a minha vida em Hashem. Porque a compreensão do mandamento para mim hoje, para você hoje, é se santifique. Não vá dar vazão à sua carne. Se santifique, não vá mentir. Se santifique, não vá adulterar. O compromisso espiritual precede a compreensão. Esse é o primeiro entendimento, é o nascer. O segundo, o amor incondicional à Torá. Os sábios do Talmud, no Tratado de Sabá 88a, ensinam que ao dizerem nascer e Nishma, os judeus agiram como anjos. É comparado a um compromisso de um servo que confia tanto em seu mestre que aceita qualquer decreto antes mesmo de saber qual é a ordem. É aquilo que a gente chama de hook. E o Eterno dá um hook. E o hook que o Papai Celestial deu para Machia foi para ele morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E ele sabia que ia ficar impuro naquela condição, mas ele não abriu mão da obediência ao Pai. Não abra mão da obediência à Torá. Se a Torá manda se santificar e guardar Shabat, guarde, meu. Guarde. O terceiro ponto e último, a precedência na vontade divina. Se alguém decide, e mais importante, viu? Se alguém decide ouvir primeiro para fazer depois, está transformando a vontade divina em uma escolha pessoal. Se eu concordar, eu faço. Se eu não concordar, eu não faço. Pastor, mas está escrito aqui na Bíblia. Não.
Isso foi coisa que já foi superada. Jesus, na cruz do Calvário, pagou tudo, cumpriu toda a Torá. Eu posso descumprir a Torá. Ao inverter a ordem, Israel declarou que a vontade de Rachei está acima da lógica humana. A lógica humana, ela é limitada à compreensão. Rachei sabe tudo, pode tudo, entende tudo. Quando você ouvir falar em nascer Nishma, você pega nascer, ação, Nishma, compreensão, eu vou agir, e a compreensão, Rachei, me dá no nível da obediência que eu estou me submetendo à vontade do Pai. Bendito seja o Eterno, do amor incondicional. Louvado seja aquele que tudo é, que tudo pode, que tudo faz. Vamos voltar? Em Tamuz, 17 de Tamuz, Moshe desce do monte de Elohim, vê Israel adorando o bezerro de ouro e quebra as tábuas. Aquele tempo é um tempo de jejum, um tempo de arrependimento. E diante daquilo, Moshe retornou ao monte e se colocou em oração perante o Eterno pelo povo. Essa postura de Moshe, meu irmão, vai lembrar o seguinte: diante de um problema, ore. O povo está em pecado, ore. Teus parentes estão em pecado, ore. Não pare de orar, não pare de interceder, não pare de falar com o Pai sobre aqueles. Abraão recebeu uma promessa, guardou a promessa e ficou em obediência. E Abraão ficou orando por Ló. E Ló estava lá numa terra distante de pecado. Ló foi tirado da terra. A Bíblia não diz que Abraão encontrou Ló depois. Mas Abraão ficou em oração pelos parentes dele. Não pare de orar pelos que pecaram. Não pare de orar pelos parentes que estão indo hoje para as festas de carnavais. Por aqueles que não estão entendendo a Torá ainda. Na astrologia judaica, a lua estava na constelação de Sartã. É isso mesmo, o nome em hebraico é Sartã, é caranguejo. Você conhece como constelação de Câncer. E a tribo de regência, segundo a tradição judaica, é a tribo de Reuven. A tribo de Reuven. Reuven, esse templo a pedra de Reuven, aquela pedra vermelha, a esmeralda vermelha, e sempre vai estar conectado com a desobediência, né? Mas nem tudo é ruim em Reuven, não, meu irmão. A bênção que Israel liberou sobre a tribo de Reuven fala da visão e a introspecção contra a ruptura. Tamuz é associado ao sentido da visão. No judaísmo, isso representa a oportunidade de ver. Alguém está vendo além das tragédias. E aí ele vai agora começar a modificar suas ações para transformar a escuridão em luz. Ele vai fazer arrependimento, ele vai ter uma introspecção. É por isso que Tamuz é um tempo de refletir. Bendito seja o Eterno. No mês de Ave, Moshe sobe pela terceira vez ao monte de Elohim com 2 tábuas, pedras lavadas, e passa lá mais 40 dias na presença do Pai. Na astrologia, a lua estava na constelação de Ariê, leão, e a tribo de regência, segundo a tradição judaica, é Shimon. A bênção que Israel liberou sobre a tribo de Shimon fala de julgamento. O nome Shimon deriva da palavra chamar, ouvir, ouvir. Quando o Eterno está tratando para a tribo de Judá, ele está tratando o olhar, e para a tribo de Shimon, ele está tratando o ouvir. A bênção que o Eterno traz para a tribo de Shimon é essa audição. Na tradição, o julgamento severo de Shimon é transformado em audição espiritual. Meu irmão, por que julgamento severo? Porque Shimon, ele junto com Levi, ele desceu a um lugar chamado Siquém, e lá matou todo o povo e saqueou todos, sem que o pai dele tivesse mandado. E há um julgamento espiritual sobre aquilo. Mas o mês de Ave, que é um mês que acontecem tantas coisas ruins na terra de Israel, é o mês de escutar. E o indivíduo deve aprender a ouvir a vontade divina, mesmo em meio a destruições. O povo de Israel olha para a ave sempre com o tempo, lembrando o tempo de destruição. Mas quando eu boto os meus olhos naquilo que aconteceu, eu boto os meus olhos para ouvir e aprender com aquilo, para não praticar. Tchubiave, 15 de Ave, é reconhecido como o dia mais feliz do ano. Ah, mas não é no mês de Ave? É. Mas lá em Tchubiave marca o fim de um luto e a celebração do amor e da reconciliação. Por que isso, meu irmão? O povo de Israel, eles tinham brigado entre si, as tribos de Israel. E ali, em 15 de Ave, há uma reconciliação entre essas tribos, e elas agora podem novamente se casarem entre si. Ou seja, para você que não sabia, 15 de Ave é o dia dos namorados
dos judeus. Todo dia 15 de Ave é celebrado o dia do namorado judaico. Em Elu, Moshe continua lá no Monte de Elohim, com 2 pedras lavradas, na presença de Hashem. Na astrologia judaica, a lua estava na constelação de Betula, Virgem. E a tribo de regência, segundo a tradição judaica, é Gad. Vê só, o noivo vai chegar, é mês de Elu. A constelação é uma virgem ataviada para quem? Para o noivo. Ela está esperando o noivo chegar. Mas essa virgem que está lá, ela tem uma regência, e essa regência fala da capacidade de techuvá. A tribo de Gad recebeu a bênção da techuvá. Então ela está no mês de Elu, se preparando para o noivo, se arrependendo, se vistoriando. Eu estou me olhando para ver se tem algo que eu preciso me arrepender. Que haja necessidade de fazer esse arrependimento. Disse Israel sobre a tribo de Gad. Mas Israel, você conhece como Jacó. Gad é uma tropa grande. Uma tropa o acometerá, mas ele acometerá a sua retaguarda. Esta bênção enfatiza a capacidade de Gad de ser atacado, mas possui a força necessária para contra-atacar e vencer. O servo de Hashem, essas forças da Sitra Ahara, a força do mal, com Techuvá. Elu é o mês de arrependimento, de preparação para o casamento. O noivo está no campo. Aniledodi, bedodili. Então chega Tishrei e marca um novo portal de tempo para Israel. Rosh Hashanah, o ano novo. Você está no mês que o noivo está no campo, e aí entra um portal de tempo, que é um novo tempo que vai acontecer, e no dia 10 de Tishrei é o dia de Yom Kippur. Moisés desce com um contrato. Você vai encontrar o noivo. O noivo entra no dia de Yom Kippur com um contrato na mão. Um contrato de casamento. E por que eu estou te dizendo isso? Para que você, sempre que chegar um dia de Yom Kippur, dia 10, não tenha esse dia como medo, tenha esse dia com a perspectiva. Eu estou recebendo Torá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou meditando em Isaías 43. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado, não me procurem no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova em 2026, o ano cuja gematria fala do número do tetragrama de Hashem. Ela já está surgindo. Vocês não perceberam? Hashem está juntando dos 4 cantos da terra os homens de todas as raças, tribos, línguas e nações para o movimento de Techuvá, o movimento de Tikkun, o movimento de alinhamento com Torá, um movimento de preparação para o encontro com o noivo, um movimento de receber Torá. Bendito seja o Eterno. Se você está aleluiado, como eu estou, dá um glória aí também. Aleluia. Na astrologia, no mês de Tishrei, a lua estava na constelação de Bosnaim, Betula, Libra, e é por isso que fala de tempo de julgamento. E a tribo de regência é a tribo de Efraim. Segundo a tradição judaica, as pedras do peitoral do roche de Aaron continham os nomes dos patriarcas. E na pedra de Benjamim, meu irmão, lembra, Benjamim, o galho quebrado, constava a terminação dos nomes de Abraão, Isaac e Jacó, além da expressão tribos de Hashem. Essa tribo, a tribo de Efraim, é um galho quebrado, onde são enxertadas todas as nações. A promessa do Eterno para Abraão diz: em ti serão benditas todas as nações. Todas as nações da terra serão benditas. Por que eu estou te dizendo isso? E que você agora compreende esse fluxo de aniversário de festas divinas. E você começa a compreender esse fluxo de bênçãos do Eterno sobre cada uma das tribos que estão em Israel, nos respectivos meses de festas, para que você comece a perceber que eu e você estamos na terra para ser luz e sal da terra. E o homem aqui na terra, para ser luz e sal da terra, ele nesse plano, ele precisa crescer em graça, em conhecimento e em entendimento. E esse crescer em graça, conhecimento e entendimento é um movimento que eu vou chamar um movimento de andar no comportamento da palavra do Eterno, no comportamento da lei do Eterno. Pense agora comigo, vamos lá cobrar. Você está em Malkut. Malkut é aqui a terra, o reino. E para você acessar a presença do Pai, evidentemente você vai ter que subir. Vai ter que subir no relacionamento.
E para acessar os níveis superiores de relacionamento com o Pai, com o Hashei, o trono do Hashamai, você precisa de ter o compromisso. Mashiach vai falar que uma certa noiva, ela recebeu o compromisso, ela estava aliançada com um homem, e ela recebeu 10 dracmas. Ela perdeu uma dracma. E ela foi varrer a casa até que achou a última dracma. Quando ela acha a última dracma, aí ela continua agora com 10 dracmas. 10 fala de Yehudi, os 10 mandamentos. Já que você achou, está na Techuvá, encontrou a 10ª dracma, você é essa noiva. E agora você pode acessar o portal do fundamento, porque você tem as 10 dracmas. Com o portal do fundamento, lá em Yesod, fundamento, a palavra fundamento em hebraico quer dizer Yesod, no portal de fundamento, agora você vai começar a escrever a Torá no seu coração, aprender a Torá. A Torá é o antídoto contra o orgulho e a base para manter o coração em seu devido lugar. Está lá em Deuteronômio capítulo 17. Lá descreve para uma ordenança que o homem deve escrever a Torá no coração dele. Na verdade, diz, leia todos os dias a Torá. Leia todos os dias. Medita nessa Torá todos os dias, de dia e de noite. Escreve ela no teu coração e conta ela aos teus irmãos. Agora que você está em Yesod, que você escreveu a Torá no seu coração e está contando ela aos seus irmãos, você vai agora ascender para um outro portal, um outro nível de relacionamento. É o portal da humildade, o portal de Hod. E no portal de Hod, você precisa desenvolver essa humildade. E aí você começa a trabalhar o seu caráter e aprendendo sobre a humildade de Hashei. E quando você chega a esse comportamento de desenvolver a humildade, você está pronto para ir para o próximo passo. Por quê? A humildade precede a honra, Provérbios capítulo 15. E a honra, meu irmão, é vitória. E o portal da vitória se chama Netzah. Como você foi humilde, você precedeu honra, você vai receber vitória. E para chegar em Netzah, você quer vitória, agora você vai desenvolver. Eu estou chegando no portal da vitória porque eu quero vitória, eu agora quero vitória, eu já aprendi a Torá, eu estou sendo uma pessoa humilde, eu quero vitória. Meu irmão, eu honro ao que me honram. Eu honro ao que me honram. 1 Samuel, capítulo 2. Quer vitória, meu irmão? Honre ao Eterno. Quer vitória, meu irmão? Consagre ao Eterno tudo o que você faz. Provérbios capítulo 16. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor os seus planos e vocês serão bem-sucedidos. Consagre a Hashei a honra. Não tenha outro soberano além de Hashei. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Não tome o nome de Hashei em vão. Consagre tudo ao nome do Senhor. Entre na intimidade de Hashei. Consagre os seus planos ao Senhor. Não assassine com os seus lábios. Consagre ao nome do Senhor. Cumpra os mandamentos do Senhor. Não cobice. Cumpra os mandamentos do Senhor. E quando você chega nesses 4 níveis, são chamados 4 níveis da ação, então, bendito seja o Eterno. Você agora está pronto para se encontrar com o noivo. É glória diferente. E a Bíblia fala no Cântico dos Cânticos, em Shir Hasharim, capítulo 4, versículo 7. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Pense agora onde tem amiga minha, que o Eterno está dizendo, tu és toda formosa. Diga seu nome. Em ti não há mancha. Em você não há mancha. Você é essa noiva formosa que não há mancha e que está se preparando para encontrar com Hashei. Hazak Varão. Seja forte e abençoado. Seja forte e abençoada. E que a palavra do Eterno abunde em você de forma imensurável. Que onde abundou o pecado, superabunde a graça, a kedushá, o favor e a misericórdia de Hashei. Em o nome de Yahushua HaMashiach. E não se esqueça, que mitzion tetze Torah. Que mitzion tetze Torah. Que mitzion tetze Torah. Udva Hashem, Yerushalayim, Udva Hashem, Yerushalayim. De Sião sairá a lei, Mônica. De Sião sairá a lei. De Sião sairá a lei, Débora. De Sião sairá a lei. Rosiane, de Sião sairá a lei. Fábio, de Sião sairá a lei. Maria, de Sião sairá a lei. Marília, de Sião sairá a lei. E Adé Fernandes, de Sião sairá a lei.
a palavra da boca de Hashem. Não se desconecte, meu irmão. Eu vou passar a palavra para o irmão Manuel. Não sei se o apóstolo Aguinaldo está aí. Desde já, beijo no teu coração. Que esta seja uma shavuatov, uma semana de brachot sobre tua vida. Muitas bênçãos. O calor do eterno queime no teu coração todo o tempo, onde você estiver, indo e voltando, sentando e levantando, deitando e levantando, todo o tempo. Que os teus sonhos sejam sonhos de Sião e o teu acordar seja acordar para a vida e para Shalom. Olha bem, meu irmão, teu som, meu irmão Manuel. Bênção. Beijo no teu coração. Obrigado pelo seu tempo. Shalom, que bênção, bênção, bênção. Obrigado, meu irmão, mais uma vez por essa palavra. Só quero chamar a atenção de todos que estão aqui. Terça-feira nós temos o nosso culto de Rosh Chodesh, então fiquem atentos, nós estaremos com o apóstolo Aguinaldo, estará trazendo aí um direcionamento a partir das 19h30, tá bom? Então, fiquem atentos junto com a gente, e nós estaremos liberando os links nos grupos, tá bom? Só apenas avisando, trazendo esse recado para você. Então, terça-feira, a partir das 19h30, nós temos Rosh Chodesh, cabeça do mês. E aí, enfim, hoje de noite nós temos o nosso culto. Para você que não baixou o aplicativo, você que é membro, você que é participante, você que está nos nossos grupos, é importante que você esteja com o aplicativo baixado, mas o principal, cadastrado e bem cadastrado, com todo o cadastro ativado, ou membro, ou participante, ou visitante. Senão você não vai conseguir ver. Qualquer coisa, por favor, pode me chamar, que eu estarei ajustando para você. Tá bom? Irmão Jeremias, é com você, pode encerrar. Vamos cantar, meu irmão. Vamos terminar esse culto cantando. Yevarecha, Adonai veismerecha, Ye Adonai panavelecha, viponecha, Isa Adonai panavelecha, veiasenecha, shalom. Amém. Amém. Beijo no coração. Semana abençoada. Lembre-se, Mashiach está chegando. De Sião sairá a Torá. Beijo. Shalom.